Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então pessoal, para a nossa videoaula de hoje nós vamos falar aí a respeito do sensor infravermelho. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito de como que é dentro, né, do nosso sensor, né, e o que a gente está mais habituado a visualizar aí, né, na nosso cotidiano, né, ele é o conjuntinho completo. Então nós vamos falar, né, a respeito da estrutura dele, né, tanto física, né, quanto parte eletrônica, né, a parte interna dele, tá? Então nós vamos falar aí, né, a respeito de uma breve introdução a respeito dele, aplicação, princípio de funcionamento, características e alguns esquemas de ligação para esse tipo de sensor, tá? Então, só para vocês saberem, né, então a ideia do sensor, né, ele vai utilizar, né, a luz infravermelha para detectar objetos sem tocá-los, né? Então ele vai sofrer, né, um corte nesse feixe, né, que ele de luz infravermelha, né, que ele vai gerar, e ele vai receber esse retorno deste sinal aí, né? Qual que é a vantagem disso, né? Para a parte de segurança, né? Ele é invisível ao olho humano, então uma eventual invasão, né, a pessoa não vai conseguir visualizar, né, os feixes, tá? E também, né, o pessoal fala bastante que esse sensor, né, tem o nome de sensor de presença. Então a ideia é a mesma, tá? Podemos utilizar para acionar uma lâmpada, alguma coisa desse tipo, e também podemos usar para proteger o ambiente que a gente vai ter que ficar monitorando, tá? Então as aplicações, né, então essa detecção de presença, né, pode ser usado para segurança eletrônica, né, a parte de patrimonial, né, segurança industrial, né, voltar à parte humana, iluminação automática e até alguns casos aí com um exemplo de uma campainha, né. Então nós podemos utilizar, né, para proteções, né, patrimoniais aí e também no acionamento aí no nosso cotidiano, né. O princípio é o mesmo, né. Lembrando que o nosso ele é voltado a esse conteúdo aqui, né, voltado à segurança eletrônica, tá bom? Então, o que tem dentro do sensor, né, que ele verifica isso daí? É esse detector aqui, né, o mais comum, tá? O LHI 968, tá? Então, ele detecta, né, além dos raios, né, detecta uma variação de temperatura. Então, se tiver variação de temperatura, também ele vai conseguir atuar a nossa saída, tá bom? Aí aqui, né, eu tenho uma explicaçãozinha do circuito, né, como que ele funciona, né? Porém eu vou explicar para vocês lá direto no circuito elétrico que fica mais fácil, mas resumindo, né, ele fica, né, monitorando a luz infravermelha que vai ser incidida nas lentes. Então nós vamos ter o envio e o retorno deste sinal. Tá, então aqui na parte, aqui tem a estrutura física dele, né, como que seria o sensor em específico, né, então você observa que ele é um sensorzinho bem pequeno, né, então este daqui é o campo de visão do sensor, né, então ele trabalha num ângulo de 100 graus, né, esse aqui em específico, né, então é importante posicionar o sensor no local correto, tá? Então eu tenho aqui as características técnicas, né, desse sensor, tá? Então ele pode trabalhar aí até temperaturas um pouco mais elevadas aí, né? Então isso tem uma vantagem legal aí para que ele seja utilizado, tá certo? Então aqui a parte eletrônica, né? Como que funciona este sensor, né? Então aqui eu vou precisar ter, né, um diodo emissor de luz, tá? Então isso já tá incluso em todo o conjunto, né, em toda a estrutura dele. Ele vai gerar essa luz infravermelha. A luz ela vai encontrar algum obstáculo, né? Então ela vai, se ela não encontrar, ela vai estar calculando aqui e vai estar enviando o retorno para a gente aqui no nosso circuito de comparação. Tá? Aqui vai ser o S e o D, que são esses dois terminaizinhos aqui, ó. Então a ideia do nosso sensor é eu ativar, né, o meu LDR aqui, né, o meu LED, perdão, ele vai enviar o feixe de luz e vai ficar recebendo o retorno aqui no meu sistema de comparação. Como que funciona esse sistema de comparação? Ele vai funcionar através dos amplificadores, né, de um circuitinho amplificador. Então, no nosso caso, tem lá um amplificador operacional, né,
que ele vai fazer essa comparação para a gente. Então o sensor ele está aqui, então ele vai variar, né, a emissão aqui, né, a resistência nesses dois terminais aqui. Então quando eu tiver essa variação de resistência nesses terminais, eu vou ter uma variação nesses dois pontos aqui do meu amplificador operacional. Se eu tiver uma variação desses sinais aqui, eu vou ter uma geração de corrente elétrica aqui, ó, nesse sentido aqui, do pino 6 até o terra. Então essa daqui é a bobina do meu computador, do meu relézinho, né? Então ele vai fechar esse meu relézinho e vai conduzir o sinal daqui para cá. Tá? Então é assim que ele vai trabalhar na forma de comparação. Então se eu não tiver variação dessas resistências, a corrente elétrica vai circular por aqui, comparando aqui com o sinal que está aterrado, vai ser zero. Então se eu tiver zero aqui, a minha corrente vai ser zero neste lado aqui. Então o meu contato ele não vai acionar. Qualquer variação na resistência nesses dois sensores aqui, ou nesse, no caso ele coloca dois sensores aqui para fazer a comparação, né? Também para ter um pouquinho mais de precisão, né? Qualquer variação que tiver, ele vai ser diferente de zero, então eu vou ter condução de corrente elétrica nesse sentido, acionando a minha bobina. Tá? Então este é o conceito básico aí da parte eletrônica aí do nosso sensor, né? Então, parte de instalação, né? Então o que nós vamos ter, né? Vamos ter essa estrutura aqui. O que nós precisamos lembrar, né? Que nós vamos ter que enviar um cabo para fazer a alimentação do sensor. Então no nosso caso aqui, né? Tá vendo de uma central, uma central de alarme geral aí, né? Faço a alimentação dos terminais, então pino positivo e negativo, e eu vou ter o contato de saída, que é o que é esse contato? É esse daqui, ó. Tá? Aí se eu tiver mais de um sensor, o que eu tenho que fazer com esses contatos? Conectá-los todos em série até chegar na minha central de alarme. A alimentação pode ser feita de forma paralela, até porque, né, a tensão que ele gera aqui, né, é a mesma aqui, né, para alimentar todos os sensores. Pontos importantes, né, aqui na hora de posicionar, né, os sensores, né, nesse caso, esse sensor em específico, né, respeitar a altura e a distância, né, que ele consegue proteger. Então ele tem aqui, né, altura de 2,5 metros, ele perde uma faixa aqui, né. Então se eu precisar proteger essa área aqui, eu teria que colocar um outro sensor em outra posição, né, para que ele monitore esta região, porque este primeiro nessa mesma altura ele não vai conseguir pegar essa zona morta aqui, ó. Tá? Então a gente tem esse espaço que a gente precisa tomar um certo cuidado, e também no ângulo, né? Lembra que esse sensor tem um ângulo de 100 graus, tá? Que ele vai abrir o feixe dele. Então se eu precisar proteger mais do que isso, o que eu teria que fazer, né? Acrescentar outros sensores na minha área. Tá? Por isso que é muito comum, né, encontrar 2 ou mais sensores de presença, né, sensor infravermelho, quando a gente está trabalhando na segurança patrimonial. Tá? Quando é para fazer a parte de acionamento de lâmpadas, né, coisas desse tipo, um já atende, né, porque são pontos específicos. Tá? Aí outro cuidado, né, outro ponto importante que a gente precisa lembrar, né, quando está definindo, né, especificando os sensores, verificar se no ambiente, né, você vai ter, né, presença de animais de estimação. Né, o que a gente imagina? Se o alarme está acionado e o meu animal de estimação ele está movimentando lá no ambiente, ele não pode atuar o meu sensor. Então ele tem, né, alguns sensores têm a função que nós chamamos de imunidade para o PET. Então o que acontece, né? Nesse caso, né, esse sensor que eu estou usando ele como referência, ele não aciona para animais, né, até com 20 quilos. Então ele monitora ali, né, a área que ele tá trabalhando, né, com a temperatura, e ele consegue determinar, né, que passou, né, até esse valor aqui, ele não aciona o meu contato de saída. Caso passe disso, ele vai acionar. Tá certo, pessoal?
Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!